Uou! Você está ouvindo o Papum Podcast, o podcast da Fisherman. Aqui é o Leonardo Tamburus e o Brasil ama e odeia a política. Aqui é Isaías Giacomelli e o mundo já mudou. Aqui é Vitor Zen. Deixa eu te falar, indecisão é o ladrão da oportunidade. Marcelo Teixeira, bora lá fazer. A Gra não mandou a frase de efeito. Diego Polo, e me atendo aí ao tema do que a gente vai falar hoje. Enquanto houver jeitinho, o Brasil não tem jeito. Natan Felipe, e o melhor do Brasil é o brasileiro. Show de bola! Então, você que está nos ouvindo aí, você já viu que nós temos dois convidados na bancada hoje, o Diego Polo e o Natan Felipe, Diegão e Natan. Queria aí pedir para vocês rapidinho falar o que vocês fazem, empresa, trabalho, só pra gente contextualizar a galera. Fala aí, Diegão. E aí, galera, meu nome é Diego Polo, eu trabalho no Ministério Público Federal há muitos anos, 12, quase 13 não. E trabalhei em Brasília durante muitos anos e estou aqui em Ribeirão Preto, no Ministério Público Federal, faz 3 anos. Além disso, tenho uma marca de café especial com a minha família, chamado Radice, que é inclusive o que a gente está bebendo aqui, né, enquanto a gente bate esse papo aí. Legal, eu sou o Natan, brasileiro, mais conhecido como brasileiro aqui. E não me apropriei dessa nomenclatura à toa, porque eu sou extremamente patriota. Sou casado, tenho 2 filhos, 2 panda, meus pudins são muito comédia, muito brasileiro, nativo. E desafio qualquer um a mostrar a bandeira da monarquia, ó, a bandeira do Brasil, que eles vão saber dizer qual bandeira que é essa. E é isso, eu sou filmmaker, tenho alguns empreendimentos que eu tenho aí de aplicações, sociedades, muita permuta, os caras falam que eu sou o cara da permuta. E é isso, sou filmmaker, amo filmar, é uma coisa que me despertou paixão, veio de uma vocação, acredito que é uma vocação que eu senti muito na alma, assim, de começar a trabalhar com isso, porque eu percebi que o mundo do entretenimento tem como principal objetivo ditar a regra da cultura, de como que a cultura se comporta. E essa foi sua apresentação, Natan? Encerramos o podcast. Ele tá ansioso, gente. Um pouco só. Aproveitando esse momento de introdução aqui, eu quero sempre guardar esse espaço aqui para agradecer a galera que tá ouvindo o nosso podcast, que tá comentando, que tá interagindo. Então eu queria convidar você a seguir as nossas redes sociais, @papumpodcast no Instagram. Lá no Facebook, a gente tem uma página no Facebook, está começando agora a página, que é a página do Papum Podcast. O nosso canal no YouTube, né? A gente recebeu um feedback da galera de que o canal no YouTube seria um bom local ali, uma boa plataforma para ouvir o conteúdo, né? Então segue lá no canal do YouTube, Papum Podcast. E eu quero falar para você que toda terça-feira, às 8 da manhã, vai estar liberado em todas as plataformas para você ouvir. No Spotify, no Apple Podcast e no YouTube, o conteúdo na íntegra do Papum, o episódio completo. E toda quarta-feira, nas nossas contas do Instagram, como a gente ainda está crescendo a conta do Papum, a gente usa as contas do squad da Fisherman, né, que é o Léo, sou eu, Isaías, Vitor Zen e o Marcelo. A gente usa os nossos arroba no Instagram. A gente vai lá e abre uma caixa de pergunta do Instagram para sugestão de temas e convidados, e também para abrir um espaço ali para feedback daquilo que você está ouvindo no podcast. Então, quando você ouve lá um episódio, quer dar um pitaco no assunto, fica à vontade. A gente está com a bancada aberta aí para discutir. E é o seguinte, para a gente já, sem delongas aí, colocar um ponto de partida do nosso tema de hoje, eu vou jogar a pergunta na mesa e quem está na bancada aí fica à vontade para começar a puxar o assunto. A gente escolheu um tema que eu acredito que sempre vai ser polêmico no Brasil, que é falar sobre o nosso país, sobre economia, sobre política, sobre todas as esferas que envolvem a nossa nação. E a pergunta é, minha querida bancada, o Brasil tem jeito? Posso começar? Eu já jogo. Estamos ansiosos por assim, isso. Pra todo mundo brigar comigo. Eu vou ficar só discutindo. Então, cara, eu acho que o Brasil dificilmente. Assim, eu tenho um pouco de uma característica com relação à política, com relação a essa questão assim. Eu sou um pouco pessimista, sabe? Eu não sei se é porque eu tô há tantos anos trabalhando com isso e a gente não vê um resultado efetivo, assim, uma coisa que realmente muda o Brasil, que realmente traga um impacto duradouro.
E aí eu acho que é meio complicado. Eu acho que para mudar o Brasil vai precisar de muito tempo ainda, vai precisar de muita quebra de paradigma, é uma questão cultural e questões culturais não se transformam da noite para o dia, né? É algo que é muito mais complexo, assim, você não consegue mudar a cultura de um país da noite para o dia. Isso é uma coisa que demanda muito tempo, muito tempo mesmo. Você já começou tocando num ponto aí que é a questão da cultura, né? Cultura, assim, a experiência que a gente tem, pelo menos até na Fisherman aqui, quando a gente fala de cultura em negócios, o Marcelo acho que teve muita experiência com isso, também trabalhando em grandes corporações. Você inserir uma cultura nova numa organização, às vezes, sei lá, de 200 funcionários, 500 funcionários, considerado grande, Marcelo, já 500 funcionários? Média, né? Em média aí, a gente já fala de quê? 2 anos para você começar a ter um resultado dessa cultura? Uma organização de 500 funcionários? Estou viajando, Marcelo? Não, é por aí mesmo. Eu só discordo a questão de tempo. Tudo depende da metodologia que você vai usar e do público que você tem. Se você está numa empresa e já há uma aderência e o pessoal entende, por exemplo, que a inovação é importante, é muito fácil mudar a cultura. Basta trazer elementos que contribuam com a formação dessa ideia no cérebro e com as práticas. Sobre a mudança de cultura num país, eu acho que uns 40 anos. Para trazer uma... 40 anos! Eu já vi alguns estudos que falam isso. Então é muito tempo. A gente está falando de uma outra geração. A não ser que o país, realmente, todo o governo esteja alinhado em prol disso. Aí a educação entra nessa linha, a mídia entra nessa linha, as companhias também se aderem, né, e se enquadram a isso. E aí eu acredito que pode ser até um pouco menos. Não sei que haja uma união assim de governo, imprensa, pessoas e todo mundo se juntando, convergindo para o mesmo objetivo. Assim, né? De todo mundo que está em prol da liderança. Um sonho. É possível, porque países que saem da guerra, eles normalmente se alinham no objetivo. Então, hoje a gente tem alguns objetivos. Por exemplo, a situação do Covid trouxe uma situação, um resultado de calamidade no país que provoca a oportunidade de todos os governos falarem assim, a gente pode mudar esse país agora. Eu vejo isso como uma oportunidade. Então, para mim, tem jeito. Depende de quem está à frente. Então, Marcelo, não sei que tinha que estar lá, não os políticos que estão aí. Vote Marcelo, vote 22, 2 patinhos na lagoa. Marcelo Teixeira. Eu tenho uma teoria. Se candidato não presta, se candidata a você. Eu também acho. Tem gente ruim porque não tem gente boa. Exatamente, porque por muitos anos a política foi vista como algo ruim, né? Ainda é vista como algo ruim, né? Existe um... Eu não sei como falar o que é isso. Mas o brasileiro, ele odeia político e ama o Estado. Tem até o Bruno Garchagen que escreveu um livro que fala sobre isso. E que é uma coisa que vem desde quando o Brasil foi colonizado. Uma herança realmente cultural. O brasileiro, ele ama o Estado cuidando de si. E todos os problemas que o brasileiro reclama foram causados pelo próprio Estado. Aí o que ele faz? Ele vai lá e pede a solução. Qual que é a solução? Mais Estado. Ou seja, ele pede que o político que ele não gosta resolva o problema que o próprio político que ele não gosta causou. É uma coisa muito doida, essa relação que existe desse... E eu não vou nem entrar numa questão aí freudiana de paternidade, se o brasileiro precisa que alguém cuide dele ou não. Mas é uma herança mesmo de depender do Estado para resolver problemas. E historicamente, todo mundo que estava à parte dos privilégios do Estado, quando consegue entrar nos poderes, eles começam a trabalhar a favor dos seus interesses. É bem parecido com a relação do brasileiro com o futebol. O brasileiro ama futebol, mas não se importa quando o juiz rouba a favor do seu time. Interessante o ponto do Zen. Tem um acréscimo que eu acho que é legal a gente colocar, porque o Diego falou uma coisa que poxa, é geral todo mundo ser pessimista com relação a o que vai melhorar em termos organizacionais e administrativos no nosso país. Só que a gente tem um problema que começa em 1889, quando a gente tem um golpe contra a monarquia.
E aí é onde eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque eu não sei aqui quem é adepta essa parada da ideia dos 4 poderes, mas tem muito a ver com a relação de você ter interesse do povo, o interesse do povo em governo e o interesse de uma pessoa só, como o Zinho acabou de falar, quando a pessoa tem um poder específico e ela tem interesses pessoais, e aí pode ser interesse de perpetuar no poder ou de defender aqui uma ideia pessoal, alguma coisa, uma ideologia própria. Só que uma mudança, como o Marcelo mesmo citou, só pode acontecer no país quando todas as frentes organizacionais pensarem no bem comum. Só como que isso acontece sem Estado? Que é uma coisa que o Zen acabou de falar. Não tem como isso acontecer sem o Estado. Por isso que eu acredito que você ter alguém que dite a voz do povo, representando a nação, que deveria ser a função presidencial, mas hoje não é. Nós temos aí o legislativo que opera, você tem o Senado, as casas que trabalham numa muvuca que não dá. Eu não consigo entender, eu tento ver lá. Inclusive, estou até querendo comprar o curso do Mamãe Falei para ver se eu aprendo alguma coisa. Porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que é a República, qual é a função dos caras com relação à questão administrativa. Porque as pessoas... o anseio do povo brasileiro é que eu não quero ser violentado, cara. Eu não quero que eu pague meu imposto, ou que eu... Não somente isso, mas que eu não tenha aquilo que eu deveria ter por direito de ser brasileiro. Então eu queria alguém, não é questão de querer um pai, mas eu quero alguém que defenda o meu direito e não usurpe daquilo que eu tenho. É como se, vou ilustrar aqui, é como se eu tivesse a minha casa, eu desse direito para uma pessoa pegar a chave da minha casa e entrar na minha casa para limpar a minha casa. E ao invés dessa pessoa entrar na minha casa e limpar a minha casa, o que acontece de 4 em 4 anos é que eu dou a chave para essa pessoa, ela entra na minha casa e rouba um pouquinho. E todo ano, de 4 em 4 anos, eu tô perdendo o que tá dentro da minha casa. Eu tô perdendo cada vez mais. E quem é a melhor pessoa para defender os seus direitos? No meu ponto de vista, eu mesmo. Então por que eu vou entregar a chave pro Estado? Posso. Grande questão. É uma boa pergunta, mas aí se eu coloco essa ideia, eu não poderia ter um representante? Por exemplo, um rei. Na monarquia eu tenho um rei. Se você contratar ele e pagar ele... É exatamente essa função. Você pode cobrar ele. Exato. Mas você não está pagando o governo no modelo que a gente está usando, não se entende que está pagando. Por quê? Porque eu estou entregando algo para ele e esperando que ele faça. Eu não posso cobrar, eu não tenho meios de cobrar. Eu consigo derrubar os nossos juízes hoje? Não. Então, tem algo errado aí. O que está errado então, gente? E eu discordo do fato de não dá para fazer sem o Estado, porque o Estado veio depois da humanidade. Então, tem como fazer sem o Estado. A humanidade viveu muito bem sem Estado durante muitos anos. Mas a partir do momento que você está inserido no Estado, cara, é complicado, porque... Eu tô tirando do conceito. Você pode fazer as coisas sem Estado, sim. Não, com certeza. O Brasil, ele começou, o Estado veio depois. Primeiro veio colonos. Tirando a parte dos índios, dos nativos aqui. Ficou 2 brasileiros aqui, degradados, e o Brasil estava rolando. E não tinha Estado. Quando chegou Tomé, sei lá como é que ele chama lá, Tomé e Silva, com as ordens reais aqui no solo brasileiro, as capitanias hereditárias já existiam. É uma iniciativa privada, onde pessoas se organizaram aqui, e onde prosperou o Brasil foi onde não tinha determinâncias do Estado, dizendo o que eles poderiam fazer, os produtos que eles poderiam comercializar, e o mercado interno floresceu onde o Estado não estava. Então a humanidade ela pode se organizar assim sem Estado, assim como a humanidade existe sem escravos. Que se você falasse para um sei lá, um brasileiro, ou um português, ou alguém de uma nação que tinha escravos, como é que seria a economia, eles falariam que quebraria. Se você falasse para um romano que dava para você viver sem escravos, eles falaram, você tá maluco. 60% das pessoas que trabalham aqui, as pessoas são escravos. Né? Na verdade, eu acho assim, que não sem Estado, mas com mínimo de Estado. Talvez. Não, sim, se vai ser mínimo ou não, eu tô querendo dizer assim, a gente pode ver do jeito que a gente quiser se organizar. O Estado é uma organização criada pelo homem, então ele vem depois do homem. Pode ser com o Estado, com sem Estado. Tem vários jeitos de você fazer um monte de coisa, igual o Marcelo falou, eu posso pagar alguém, ou eu posso querer ficar sendo espoliado o resto da vida, como Frederic Bastiat fala bem no seu livro A Lei. Me lembrou da Guerra Civil Americana, que teve um pezinho de causa na abolição da escravatura. Né? Teve ali um pouco do seu envolvimento nessa questão. A queda da monarquia também, o golpe de Estado, foi um pouco encorajado também pela abolição da escravatura no Brasil. Se a gente parar para pensar, vem uma formação de cultura muito grande de muito tempo no Brasil, onde as pessoas elas
cada vez mais ficam omissas das suas obrigações ali para causar as mudanças que são necessárias, seja no Estado ou seja em tomar partido e ousar e empreender e fazer a diferença no meio dos negócios e influenciar o Estado por sua vez, né? Então, o Brasil vive esse momento de uma cultura que foi implantada de muito tempo de jeitinho. E você tem a questão de desinformação também cultural com relação à monarquia. Porque, isso, na verdade, não só a monarquia, mas todo Estado, todo governo que vem, parece que a primeira função dele não é nem resolver alguma coisa, é tentar depreciar o governo anterior, né? É desvalorizar o governo anterior. Então você vem a República sempre criando formas de conceitualizar a ideia de que a República era funcional, falando que a monarquia era ruim. Desenha que o Império trazia mal, traz o Império tirano, aquela ideia de que o rei era louco, e se o rei era a voz principal e quem não acatava perdia a cabeça. Você tem essa ideia aí lá de trás, só que as pessoas não observam nos números e principalmente na verdade que você tem os países com índices de DH maiores são monarcas. E aí a gente vem pro Brasil, vem nessa realidade brasileira, as pessoas no Brasil, por falta de cultura, e não só por falta de cultura, mas porque o governo parece que tem a vontade mesmo de não querer que as pessoas entendam que existe um fator histórico que pode resolver uma situação. E eu acredito fielmente. Você defende a monarquia, então? Eu acredito que a monarquia... Opa! Temos um time agora aqui. Levantou-se a primeira Alguém bandeira. se posicionou. O time da monarquia. Quem seria o rei? Pelé. Tem um homem Bragança. aqui de rabo de cavalo e um homem de chapéu. Esse é o time da monarquia. Tomando café erradíssimo. Eu não consigo ver relação hoje de monarquia e o Brasil se transformar. É muito difícil pra mim. É a mesma coisa que eu falar que bombeiro causa fogo. Não é porque tem bombeiro em todo incêndio que bombeiro causa fogo. Às vezes a gente faz uma relação que não tá certa. Mas tem que entender como é que era, obviamente, a monarquia em cada um desses países. Se é a monarquia em si ou se o fato dela ter sido tão diminuída a ponto de ela ser irrelevante que fez com que essas nações ajudassem a prosperar. O pensamento protestante, o calvinismo valorizando o trabalho como algo que você fazia para Deus, as pessoas expressarem a sua adoração fazendo o seu trabalho bem feito, é o que eu acredito mais, entre outros fatores que fizeram algumas nações prosperar, entre elas o livre mercado, o respeito à propriedade, entendendo que a menor minoria é um indivíduo, que senão você pode criar alguém que você quiser. Eu acredito nesse sentido, talvez essas nações que têm monarquias estão assim. Isso que você falou é óbvio, porque não tem a ver com ser retrógrado, mas sim de evoluir conforme o tempo. Mas quando você quer aprender, fica numa linha tênue de ser um conservador e um reacionário. O reacionário, ele é saudosista com o passado. O conservador, sim, ele olha aquilo que tem de bom no passado para aprender as lições, mas ele evolui culturalmente com aquilo. Então, culturalmente, eu posso ter, tentar defender o que você está pensando. Eu posso ter um poder moderador, mas não necessariamente um rei. O presidente deveria ter essa função. Não, poderia, mas não uma monarquia, isso que eu quero dizer. Sim. A gente está discutindo o modelo, mas eu acho que o problema do Brasil ainda não está no modelo. Qualquer modelo ele pode funcionar dependendo da cultura, que é o que a gente abriu. Então, se aquele povo está satisfeito com aquela cultura, que fosse o comunismo, e ele pode funcionar. Nunca vi funcionar o comunismo, mas tudo bem. Em lugar não, agora você deu um exemplo. Mas pode funcionar. O que acontece, que eu vejo no Brasil, o problema é legal. O problema ainda não é administrativo no executivo. O problema é legal. Há uma proteção dos parlamentares muito grande e há uma proteção do judiciário. Então, hoje você não consegue, como no privado, como no mercado, avaliar um executivo, né, um parlamentar, por resultado. Então, você elege ele por informações, mas não por um checklist do resultado do cara. E se ele fosse tratado como um CEO contratado de uma empresa, com certeza 2 anos depois ele perderia o emprego. Então o impeachment não seria só por corrupção ou seria por desempenho. Por que o político eleito para ter um bom desempenho não tem um bom desempenho e tudo bem, e eu continuo pagando ele, que é o cara que eu contratei?
Então o problema não está na escolha, para mim, do cara, está na legislação. E ele decide se ele aumenta, né, o salário dele. A gente tem um judiciário que faz lei, gente, com jurisprudência. Então quando o Lula é chamado para ser ministro, eles estão fazendo uso da máquina para alguém não ser preso, que está julgado já, vai ser condenado, vai ser preso, né? Por vários indícios na época ainda, e a gente não avançou, porque ele não queria ser ministro, né? Então essa proteção para o parlamentar é que eu acho que está errado. Então a gente tem problema de Constituição e a gente tem problema no comportamento da proteção do parlamentar. Porque todo mundo precisa ser supervisionado, todo mundo precisa estar num ambiente de resultado e avaliação o tempo todo. E isso eu concordo, cara, assim, 100%. Eu acho que eu não conseguiria explicar como você explicou. Não estou te chamando de velho, mas eu acho que a experiência traz esse... A voz da Mas, sabedoria. cara, é isso, velho, porque é uma questão de resultado. Não tá dando certo, não bateu, não atingiu, e o cara fica 4 anos... Tudo bem, não bateu. Isso. Se prepara de volta, entendeu? Tenta de novo. Exato. Eu discordo só um pouquinho, no sentido de que eu acho que na verdade, eu acho que a gente tem uma Constituição excelente. O Brasil, ele tem uma Constituição muito boa. O problema é que a nossa Constituição ela não é aplicada da forma como deveria ser aplicada. Tanto pelo, nem sempre, né? Tanto pelo Executivo, como pelo Legislativo, como pelo Judiciário. Eu estava até fazendo uma análise essa semana sobre essa questão, né? Com tudo que aconteceu no Brasil nas últimas semanas, tudo que a gente está vivendo no Brasil. E aí eu comecei a observar. Eu pensei que lá quando começou as manifestações em 2013, que o Brasil estava de fato empenhado em lutar contra a corrupção. Então, assim, acho que o brasileiro chegou no limite. Naquela época ali eu pensei assim, o brasileiro chegou no limite do intolerável com relação à corrupção. E aí muita gente, né, começou lá nos 20 centavos, e aí depois foram entrando novas pautas e foram sendo criados vários movimentos. Desde 2013, a gente tem parlamentar hoje que surgiu desses movimentos de rua, né, como o MBL, por exemplo. Então, esses movimentos, eles deram um certo entusiasmo, porque à medida que o brasileiro, que o povo ia às ruas cobrando, exigindo, as instituições agiam. Então, quem pressionava as instituições para funcionarem de acordo com a Constituição era o povo. Porque se dependesse dos políticos, se dependesse do Executivo ou até mesmo do Judiciário, ia continuar tudo como estava. Então eu vejo assim, a Constituição ela é excelente. A nossa Constituição ela tem vários mecanismos para a Constituição. A nossa legislação ela é até extensa demais no sentido de combate à corrupção. Tem algumas questões que precisam ser trabalhadas, que precisam de fato ser modificadas. Mas eu acho que o problema é isso. A gente tem que, o tempo inteiro, o povo tem que ir às ruas exigir para que aquelas pessoas que foram eleitas ou para que o judiciário faça o seu trabalho bem feito, cumpra a Constituição, que é uma coisa simples, né? O presidente ele vai lá e quando ele faz a promessa dele, ele fala, prometo cumprir a Constituição. Todos os parlamentares falam a mesma coisa. E, ninguém se dispõe a fazer isso. E aí, o que eu notei? Esse entusiasmo gerou uma mudança, né? Tanto que eu achei que foi interessante o efeito PT. Ele trouxe um pouco de conhecimento político. Eu trabalho no Ministério Público Federal antes da Lava Jato. Com a Lava Jato, muitas pessoas que não sabiam nem o que era Ministério Público Federal começaram a ver no Ministério Público Federal algo... Poxa, o que esse órgão faz? Ele me protege. Tanto que a gente recebe várias denúncias e reclamações lá que não é do escopo do Ministério Público Federal, mas as pessoas veem no Ministério Público Federal o guardião da lei, da Constituição. Então, poxa, ali eu vou ter proteção. E foi graças à Lava Jato, graças a tudo que aconteceu. Aí a gente cria um efeito devastador do povo contra a corrupção. Aí eu falei, poxa, que legal, a gente evoluiu. O Brasil evoluiu, o Brasil avançou. De fato, teve algum avanço. A gente elege um presidente que trouxe esse discurso muito forte de combate à corrupção. Eu acredito que o Bolsonaro ele foi eleito muito pelo fato de que ele trouxe um discurso muito aguerrido, né? Ele falou, vou combater a corrupção, vou fazer acontecer. Aí ele vai lá, escolhe um ministro que era um juiz, que é o cara que... Eu não gosto assim, tipo assim, depois a gente pode até falar sobre essa questão de odiar político e de amar político, né? O Brasil é muito assim. E aí escolheu o Moro, que é um juiz idôneo, que fez um excelente trabalho na Lava Jato. E aí, de repente, aconteceu o que aconteceu ali atrás, né? Uma semana atrás. E aí o posicionamento das pessoas começaram a mudar. Não, mas espera aí, o Bolsonaro não fez isso, mas o Bolsonaro... o Moro é o...
Aí eu falei, poxa vida, velho, eu acho que... Aí eu comecei a entender um negócio. Existem pessoas que de fato estão lutando contra a corrupção, que de fato querem um Brasil melhor, e existem pessoas apaixonadas por políticos. Tem muitas pessoas que se apaixonaram pelo Bolsonaro, sei lá por quê, né? Da mesma forma que tem muita gente que se apaixonou pelo Lula, eu sou apaixonado pelo Lula, e Lula livre, e Lula... Ontem, né, ele foi condenado lá, o TRF confirmou mais uma, o TRF não modificou a sentença. É interessante notar que nessa do sítio de Atibaia, o TRF sequer modificou, ele confirmou 17 anos. Então, o Lula foi condenado de novo e tem gente ainda achando que ele é livre. E aí existe essa mesma defesa apaixonada, obsessiva, pelo Bolsonaro. Então, assim, a gente tem fatos que comprovam em tese, né, a gente tem fatos que, em tese, demonstram a interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal. E aí as pessoas começaram a criar mecanismos para justificar. Não, mas isso aqui não. Não, mas isso aqui não. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, se fosse o Lula, o presidente, como essas pessoas iriam reagir? E aí eu achei que o Brasil não avançou tanto como eu pensei que tivesse avançado. Eu achei que a gente teve... É uma questão de disputa de heróis, sabe? Quem é o meu herói? Então hoje o meu herói é o Bolsonaro, ele é o cara, eu vou defender ele, não importa o que aconteça. Daqui a pouco o Bolsonaro cai, entra um novo herói. Talvez seja o Moro. E aí eu acho que a gente viver nessa busca de heróis, eu não sei se é legal isso, cara, se vale a pena isso. O brasileiro, ele odeia o político, mas quer que alguém o proteja. Então ele sempre quer um novo herói porque ele acha que é papel do Estado fazer uma série de coisas que, na minha opinião, não deveria fazer. Então, por exemplo, a Constituição ela é boa, não acredito em todos os aspectos, porque ela garante coisas que ela não deveria. O Brasil era muito... O ensino no Brasil era muito melhor quando a educação não era obrigatória do Estado da educação. E aí a pátria educadora vai doutrinando uma galera para ser... Pátria doutrinadora, né? Para ser seus peões, enfim. E a responsabilidade da educação, de fato, né, do ensino era dos pais. Eu acredito muito que você ter outras oportunidades de aprender faz com que essa concorrência deixe tudo mais disponível e barato e melhor. Então, essa é a vontade do brasileiro, é de muitos direitos e poucos deveres. Que eu trago de novo, ela é cultural desde o início, como o Brasil começa. Onde é normal, dentro da cultura portuguesa, conceder cargos para quem fazia benefícios para o rei, para o Dom Manuel, para o Dom João, para quem fosse. Então, se você herdasse, por exemplo, o Pedro Vaz de Caminha herdou, é tipo num cartório, ele tinha lá para pesagens assim, do pai dele, e ele veio para o Brasil e ele nem era vamos falar assim, o jornalista da expedição. Ele fez enxerido, mas como ele servia a coroa, ele mandou esse relato para o rei e ele pediu um emprego e que libertasse o genro dele que tinha sido degradado para uma dessas ilhas aí de colônia portuguesa. Ou seja, começou aí, desde o início do Brasil, o favorzinho. As duas pessoas que ficaram no Brasil eram criminosos. Imagina só, então, como tá no exemplo até do Bruno, você começa uma nação com José Dirceu e Genuíno. Imagina só, você tá... Tudo bem que outras nações também recebiam esse tipo de gente. Mas, nomeie quem você quiser. Então, por exemplo, a Constituição é uma coisa também. E aí tem as leis. E aí se cria todo tipo de lei maluca. Por que tem coisas que não são feitas nem na Constituição? Porque é tanta lei maluca que é criada no Brasil que as pessoas não levam a sério certas leis. Leis absurdas, que, enfim, não fazem sentido algum. Então, isso também traz essa questão de pedir o favor, até por parte da população, a questão de demandas injustas. Por exemplo, né, você mencionou aí de 2013, 2012, não lembro. O pessoal tá pedindo para andar de graça. Ou seja, isso era um pedido totalmente absurdo de favorecer quem andava de ônibus. É só essas pessoas que seriam favorecidas. Quem trabalha... Né? Por que então que a gente tem que fazer você andar de graça? Deus te deu o dom de andar de graça. Ande a pé. Você pode andar de graça. Agora, você tem que obrigar as pessoas a pagarem o seu transporte. Entendeu? Então, sempre é isso. Eu sempre quero que eu seja o beneficiado. E se eu tiver a chance, eu vou fazer isso. É basicamente isso que acaba acontecendo. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são ruins. Mas o que acaba se revelando culturalmente é isso. Ou seja, pega o Lula, as coisas que ele dizia combater, ele acabou fazendo, ou fazendo muito pior.
Por exemplo, você vê que não tem muita diferença. Você pega, por exemplo, o regime militar criou 47, 40 e poucas estatais, eu não lembro. E o governo PT criou uma centena delas também. Ou seja, não mudou muita coisa para outra. É só no discurso. Então, esse lance do brasileiro odiar o político é porque, no fim das contas, acaba se perpetuando sempre a mesma história. Agora, num curto período de tempo, que se levanta uma diferença ideológica, de fato, com representatividade no Brasil. Porque aquilo que se chama direita, e tem toda aquela confusão do que é liberal, do que não é, do que é direita, do que é conservador. E agora sim, a direita, mesmo com o Bolsonaro, né, para muitas pessoas, por exemplo, que se consideram liberais e de direita, não consideram o Bolsonaro liberal. Mas ele se encaixa naquela direita tiozão, conservadora, vem ditadura, careca, né, o famoso redneck. Redneck não, né? Skinhead. Nossa, tô confundindo as coisas. Skinhead. E aí, agora sim, no Brasil, a gente está conseguindo ter outras frentes, pessoas que estão, por exemplo, trabalhando na política de graça, que não estão visando lucros. É difícil dizer que elas não visam algum benefício, porque aí eu não posso dizer o que o coração humano tem. Mas basicamente agora sim nós temos uma outra frente de políticos, de pessoas interessadas em política, pensando num outro jeito de fazer política, que não seja coronelismo, paternalismo, e isso me traz um pouco de esperança, ainda que seja em 40 anos, como o Marcelo trouxe. E basicamente eu ainda continuo dizendo, eu não acredito, por exemplo, num modelo que a população vai aceitar, ainda que seja o socialista, que dê certo. No caso do socialismo, você pode ver boa parte da população cubana celebrando o socialismo e um ano depois odiando, querendo ir embora, porque o socialismo só funciona para quem está no poder. Não tem como ele dar certo ainda que a população queira. Porque a prerrogativa dele está errada, de que as coisas têm um preço fixo e nada é subjetivo. Então não tem como dar certo. Porque eu não posso querer que uma coisa valha diferente, porque quem determina isso é o Estado e não eu. Mas, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: dentro de uma estrutura estatal, poucos vão espoliar muitos, muitos vão espoliar muitos, ou ninguém espolia ninguém. Lógico que eu estou dando 3 vertentes aqui, que basicamente chegar no ninguém espolia ninguém, não existe. Então, o que tem que se pensar é como fazer para a gente conseguir diminuir esses poderes, onde, por exemplo, está confundido, o judiciário legisla, gente. Sim. Os caras criam lei, mas é o judiciário, mas é assim, o Brasil tá doidão. Como é que a gente faz para diminuir esses poderes, diminuir essa estrutura, sendo que o que o Marcelo trouxe foi eles mesmos se protegem, historicamente, criando leis que os protegem, enfim. E aí, quando a outra pessoa entra, ela quer permanecer no poder. Você falou alguma coisa? Eu nem tava aqui. Olha lá, ele sabia que ele ia falar, eu nem tava aqui. Ele falou outra vez. Ele fala assim, eu nem tava Ele é liso. Eu sou bem desinformado, talvez é um erro isso. Eu não acompanho muita notícia. Porque eu não dou muita bola para o que o político fala, assim, para o que eles fazem, geralmente. Então, até por isso me incomoda pouco o que o Bolsonaro fala. Como ser humano me incomoda, mas não como o governante. Porque no fim das contas, como ser humano eu posso me incomodar, mas o que importa de fato é o que ele vai fazer na nação. Porque político falar que vai fazer uma coisa e fazer outra é normal. Ou seja, eu prefiro aquele que fala às vezes com racha, e não tô falando que eu prefiro o Bolsonaro, mas pelo menos segue uma linha que faça sentido, daquele que rouba e fala eu vou cuidar de vocês, meu Brasil. Pode ver, os políticos são eleitos. Pega o Crivella, o brasileiro tá precisando de um pai, de alguém que cuide. Nossa, o brasileiro ama isso. Cuida de mim. E eu não tô falando nem mal, nem sei como é que é o governo do Crivella. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não dou bola para o que o político fala, em geral. Eu observo o que acontece com a população. Se você vê muito bem se ele está governando bem, os efeitos que você vê na população. Se as pessoas estão vivendo melhor, como é que está a qualidade de vida delas, assim que você avalia alguém que está no poder. Agora, como ser humano, aí é uma escolha de cada um ver o quanto que isso te fere. Eu costumo não me ofender pelo que as pessoas falam, então eu não me ofendo. Eu também, assim, se me ofender, eu também não me ofendo não, mas eu me preocupo muito, porque a partir do momento que a gente tem um presidente, um representante da nação, ele é chefe de Estado e chefe de governo, ele acumula essas duas funções, né? Então, a partir do momento que a gente tem um presidente que fala o que o Bolsonaro muitas vezes fala, aí é que eu acho que a nossa régua é muito baixa, né? Porque, prefiro
pelo menos não é corrupto, né? Eu vejo muita gente falar isso, pelo menos, até então, né? Pelo menos não é corrupto. Então, é complicado, porque o Bolsonaro, ele é um chefe de Estado, chefe de governo. O que ele fala tem muito poder sobre... Existem hoje, por exemplo, existe pesquisa comprovando que todas as vezes que o Bolsonaro vai a público e fala que é uma gripezinha, que isolamento social não funciona, o Brasil inteiro, no outro dia, as pessoas saem mais, o distanciamento social acaba. Exercendo seu direito de liberdade, né, brasileiro? Exercendo seu direito de liberdade, com certeza. Só que eu acho que as pessoas têm que pensar da seguinte forma. O Bolsonaro, ele sempre defendeu, por exemplo, o isolamento vertical. Desde o início ele falou que o isolamento tinha que ser vertical. Hoje, ele é idoso. Ele é chefe da nação, ele é idoso. O mínimo que eu acho que ele, como chefe de Estado, chefe da nação, idoso, deveria fazer é dar exemplo para os idosos. O mínimo, o mínimo. Então ele poderia muito bem virar público e falar, gente, é grave, a situação é grave para quem é idoso. A gente vê hoje uma relativização. Ah, mas morreu 500 pessoas. Ah, mas era idoso. Ah, mas tinha câncer. Pô, mas era vida, velho. Não é possível que você vai relativizar um ser humano só porque ele era velho, sabe? Pode ser minha avó, pode ser... Minha avó já morreu, né? Não dá pra ser. Não dá pra Pode ser meu pai, né? Pode ser meu pai. Meu pai é idoso, ele tá no grupo de risco, pode ser uma pessoa que eu conheço. Então, assim, a partir do momento que o Bolsonaro vai lá público, e aí a mídia, ela reverbera isso de uma forma absurda, porque pra ele... Aí a gente vê a responsabilidade da mídia nisso, porque, poxa, por que você tem que reverberar tanto essa fala negativa do presidente? Isso gera um impacto, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que apoiam o Bolsonaro hoje são pessoas mais velhas. E essas pessoas mais velhas, elas falam, não é nada não. E aí são essas pessoas, a gente tá falando aqui do exemplo de quantos idosos estão aí nas ruas. Então são essas pessoas que estão seguindo uma fala, cara. O Bolsonaro pode estar... Eu acho assim que no quesito de ações que o governo tem tomado na economia, está sendo muito bom. O pessoal fala, paga logo. Peraí, gente. Imagina que do dia para a noite vem uma pandemia, o Brasil não tem estrutura para poder pagar R$600 para 60 milhões de pessoas do dia para a noite. Então, assim, o que o governo está fazendo na economia está sendo muito bom, o que o governo está tentando fazer na saúde está sendo excelente. É o que o Vitor falou, as ações do governo estão falando muito também. Mas acho que, concomitante a isso, acho que tinha que ter uma postura mais firme do presidente nesse sentido. É a relativização. Morrer de Covid, tudo bem. Morrer com a crise econômica, aí não pode. Ah, mas a gente tem uma crise econômica vindo e vai morrer muita gente. Então, por que essas pessoas que vão morrer na crise econômica são mais importantes do que as que vão morrer de Covid? Por que o presidente da República e por que os governadores que agem do modo inverso, né, os governadores, a maioria, não pensam assim, vai morrer de Covid e causa o caos, né? A gente vê um caos causado pelos governadores. Por que não há um discurso, pelo menos... Não dá para pegar aqui, pegar a economia, pegar a saúde e tentar trazer isso de uma forma mais igualitária, assim, tentar unir isso. Gente, é preocupante a situação da economia, é preocupante a situação da saúde. Vamos trabalhar em conjunto para tentar resolver isso. E aí, o que aconteceu no Brasil? Hoje eu postei uma foto de um desenho do como que ele chama? Eu esqueci dele. É um ilustrador. Do Bansky. Aqui, ó, essa foto aqui, que é uma criança segurando uma enfermeira. Eu fui chamado de socialista, cara. Por que eu sou socialista? Porque eu fui elogiar os médicos e a equipe médica que está trabalhando no combate ao Covid. Olha o nível que chegou a disputa, cara. Assim, eu não consigo ver por que isso. Aí, de um lado, a gente tem o Bolsonaro, que defende a economia de uma forma super efusiva, e do outro lado a gente tem os governadores que defendem o combate ao coronavírus. Por que essa galera não senta, não conversa e fala, vamos defender tudo? Vamos tentar... A catástrofe, o desastre está posto, gente. O que a gente tem que fazer é mitigar o problema. Só que não, de um lado um defende um, de um outro lado defende outro, e não se resolve nada. A gente vê o Brasil completamente atropelando, o governador declarando fechamento de tudo sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação prévia, presidente falando que é só uma gripezinha, e o Brasil não resolve, a situação não se resolve. E aí quem está pagando o preço disso tudo? A gente, o brasileiro. Crise econômica, crise na saúde, todo mundo se ferrando. Pode falar palavrão? Pode. Todo mundo se ferrando.
eu só queria deixar uma opinião gravada aí que me incomoda muito ele ser um mau comunicador, sim. Isso aí, assim, não é questão só de ofender, mas pra mim, Leonardo, no meu mundo, é uma habilidade que um chefe de Estado tem que ter. Não tem essa de, a questão dos efeitos e tudo mais, que isso pode surgir, a gente sabe que o mercado financeiro é emocional. Só me incomoda que um chefe de Estado tem que ter liderança, gestão de pessoas, comunicação. Eu acho que, igual o Marcelo falou, é um CEO, cara. É um dono de um negócio. Assim, a perspectiva que eu tenho, sabe? O cara tem que ter uma postura de líder, cara, que tá tocando a parada. Tem essa questão dos poderes e tudo mais, congresso, que é um caos. Então, assim, quando fala de liderança, é desafio mesmo liderar um país com aquilo ali, cara, que eu não sei nem como explica aquilo lá, que é um rolo do caramba, esse negócio de centrão e tudo mais, as coisas não andam. Mas, por que eu tô falando isso até? Cara, tem gente, e assim, coitado da minha mãe, eu me exponho, né? Segunda vez que eu falo das coisas que minha mãe pensa. Deus a tenha. Cara, a minha mãe, e eu acredito que minha mãe é um senso comum, assim, a minha perspectiva, não é um julgamento de certo ou errado, eu só falo que tem pessoas, e a maioria dos brasileiros, como a minha mãe, que ficam ansiosas e desesperadas, e eu vi hoje que 40%, um aumento de 40% nos níveis de ansiedade e estresse das pessoas, e isso dá 80%? Caraca, velho, é loucura isso. Então, tipo assim... médica por causas de depressão. Então é gente que vai... Que beleza, a gente pode julgar se são pessoas, não tem a inteligência emocional, isso, aquilo, mas se um chefe de Estado, na posição dele, pode comunicar melhor, pra mim é uma habilidade. E aí eu queria encerrar essa fala minha sobre habilidades de chefe de Estado, de presidente, que isso é outra coisa que me incomoda no país. Qualquer um é político. Isso pra mim é a falta de filtro que tem no Brasil, de que você pode se tornar um político. Cara, se você abrir um negócio e você não souber administrar, você quebra, você vai falir. Se você for um empregado ruim, você vai ser mandado embora. Então, cara, por que o político pode ser... Cara, pega aquele congresso, tem uns caras, velho, que eu não sei o que esses caras estão fazendo lá. E as pessoas votaram nele porque, sei lá, ele fez alguma coisa bairrista lá, da onde ele veio, entendeu? Os deputados. Cara, nossa, eu fico doido, cara, quando eu vejo isso, porque eu falo, cara, não se preparou, mas ele era popular. Pô, velho, pelo amor de Deus, não é isso, entendeu? E aí... eu discordei do Vitor no ponto da questão do que ele fala, né? Um chefe de Estado, nesse sentido. Não sei se eu entendi o Vitor errado, mas eu já concordo com o Vitor que aí entra o resultado, porque também só ser um bom comunicador a gente já teve. Com todo respeito, o Lula era, assim, todo respeito, porque eu não curto o Lula. Então, pra mim é claro, não é uma parada que eu apoio, nada. Mas ele era um belo comunicador, cara. O cara era um comunicador, isso aí a gente concorda. E é por isso que eu prefiro o Bolsonaro, porque essa bela comunicação dele ferrou de uma bela maneira o Brasil. O grande lance tá que o líder de Estado ele não é punido, assim como o juiz, assim como um monte de gente. Então ele pode falar o que ele quiser, cara. O erro tá antes. Então assim, eu quero que ele falasse bem. Cara, você pode querer o que você quiser. Se ele não tem como ser responsabilizado por aquilo que ele faz, se ele não é tratado como senhor, vai dar pau, entendeu? É isso. Então a gente tem uma defesa do que o Zen falou, que tem a ver com a questão do brasileiro procurar o pai, né? E aí você arruma uma pessoa, sempre, de tempos em tempos, vai aparecer um escravo, né? A gente fala de escravo mesmo, da vontade do povo, que vai conseguir pegar o anseio do povo, transmitir isso, né? Num discurso, como aconteceu o discurso do presidente atual, que é, poxa, a segurança, o combate à corrupção. E aí você vai falar, e aí vai brilhar o olho, que é aquela questão que o herói, uau, dá aquele foco de luz gigantesco no cara, e aí você tem e aí o que é bizarro, não sei como que o Brasil consegue, nesse aspecto cultural, né, da questão da transmissão da mídia, levantar tão rápido, de forma odiosa, né, uma pessoa. Que foi o que aconteceu, nós temos um presidente que ganhou no hater, ele ganhou no hater, ele não ganhou da popularidade pessoal que ele tinha, ele ganhou dos haters. Os haters toda hora falavam do cara, você tinha gente falando o tempo todo do cara, posicionando o tempo do cara. Ele pela mídia embaixo nas pesquisas, mas era o cara mais lembrado. E a gente, nós somos do marketing, a gente sabe, quem é lembrado vai ser sempre votado, não tem jeito, você vai contar aquele cara na hora que ele for lembrado. E aí eu super concordo com a posição do Balu, que
Cara, no mínimo esse cara tinha que saber se comunicar. É o mínimo, é o beabá, o básico. Uma coisa que nós em casa, eu posso falar como pai, nós mais investimos tempo com as crianças é aprender a se comunicar. Para de chorar, para de falar abobrinha. O que você quer? Eu falo isso, o Balu já viu eu tratando com o Léo, lá é tropa de elite a parada. Eu sento com ele e falo, mano, conversa comigo, olha no meu olho, o que você quer? Se você não falar direito, eu não vou mesmo que eu entenda o que você quer que eu faça, eu não vou te entregar porque eu preciso que você comunique direito comigo. Porque lá fora as pessoas não vão te entregar o que você quer de bandeja, você precisa saber se comunicar. E aí você vê uma postura presidencial assim que dá margem para a sociedade exatamente acontecer o que acontece, que você tem 80% de pessoas procurando médicos por conta de depressão. Que você não tem um chefe de Estado se posicionando como deveria se posicionar. Discordo. Não é culpa dele. Mas não é questão. Não tô querendo jogar a responsabilidade. Da mesma forma que a gente quer um herói, a gente quer um bandidão. A gente quer um bad guy. Não, mas eu entendo. Mas existe uma responsabilidade. Zen, se eu me posiciono, eu como influência, vou dar um exemplo como influência para tentar, talvez, trazer o seu conceito aqui. Eu como influência, me posiciono com o meu grupo de influência de uma forma, automaticamente aquilo, não que se torna arbitrário, mas é como se fosse conduzido. Então, ele não pode falar o que ele quiser? Mano, ele tem liberdade para falar o que ele quiser. Mas ele, desde quando ele é presidente, não tem mais vontade. Ele não pode falar o que ele quiser. Claro que Como pode. presidente, ele não Claro tem. que Ele pode. deve favorizar a mim, cara. Eu tenho o direito de cobrar ele. Então ele não fala o que ele quer. Se ele quiser falar o que ele quer, não entrava na vida política, pô. Claro que fala o que ele quer, velho. É direito dele, velho. Não é, Agora, quem perdeu, mandou... perdeu o presidente. Então, aí, não tem como ele perder o direito se não for democraticamente. A não ser que seja golpe. Você, então, se eleja e fala melhor. Ou eleja alguém que fala bem. Vou me eleger, entendeu? brasileiro. Só a caricatura agora. O brasileiro, ele adora achar um culpado. Só Não, mas não é essa a tentativa. Ninguém tá se matando por causa do Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão falando. Ô, Vitão, mas não é essa a tentativa. Não é essa a tentativa. A minha tentativa não é achar um escravo para a situação do Brasil atual. Nunca, nem essa. A nossa ideia é tentar posicionar o quê? O conceito assim, gente, o que nós temos hoje não é o que a gente poderia ter. A gente poderia ter algo muito melhor. E por que não é assim? Essa é a pergunta. Por questão cultural. Então, aí eu quero puxar uma parada da questão cultural que conecta com o que vocês dois falaram aí. O brasileiro, ele tem muito um pensamento que falha um pouco com como se comunicar, né? Parece que o brasileiro, ele tanto não consegue se comunicar bem, quanto ele não consegue ouvir a comunicação do outro sem querer ir do contra, né? Então o Bolsonaro, ele fala borracha, é óbvio que o povo vai chapar porque ele tá falando borracha, só que se ele fala uma coisa boa, sempre vai ter quem vai falar mal também. Acabei de ler uma notícia aqui que ele não autorizou um repasse que iria aumentar o salário dos servidores públicos. E a galera tá levantando essa notícia como algo ruim, porque o servidor, ele não autorizou, ele vetou, ele fez uma reunião no STF agora há pouco. Já pega o celular aí, Diego, elogio o Bolsonaro. Elogio o Bolsonaro, Diego. E a mídia tá trazendo, ele não vetou lá a parada que ia elevar o salário dos servidores e tal. Eu vi essa chamada na hora que o Guedes falou isso lá, foi explícito que o Guedes não estava falando para os presentes, ele estava falando para o Bolsonaro. Olha, deu uma chamada direto no Bolsonaro, porque ontem quem negociou a mudança na lei lá que foi aprovada no Senado foi o líder do governo. Então, assim, o líder do governo negociou lá na Câmara dos Deputados para que não houvesse o bloqueio, né, o congelamento de salários de outras categorias profissionais. O líder do governo. O Paulo Guedes falou, poxa, não dá. Aí ele foi lá e deu uma chamada no presidente em público. Aí eu acho que o Bolsonaro falou assim, depois dessa, se eu não vetar um negócio desse, eu tô no céu. Só lembrando que a gente tá gravando esse podcast no dia 7 de maio. Então, isso tudo que o Isaías... então, isso tudo que o Isaías e o Diego comentaram agora das notícias, tá rolando hoje, no dia 7 de maio, na quinta-feira, e esse podcast vai sair no dia 12, na terça-feira. Então, para você se situar aí das notícias. Política é isso, nenhuma surpresa, né? Uma coisa que é engraçado que a gente, como nação, infelizmente a gente tem uma cultura de que nunca nada tá bom, nunca nada é satisfatório e nunca eu vou poder aceitar uma coisa simplesmente por benefício do outro.
Aqui em Ribeirão chega a ser assustador que eu simplesmente reduzir pro cara entrar na minha frente porque precisa virar na esquina é motivo de escândalo. Vai ter que ter um episódio sobre trânsito. Escândalo é o caminho que você faz. Não julgue meu Waze. Mas aí é uma parada que eu vejo a gente começa sempre reclamando, tipo, minha sala de aula nunca foi a melhor da escola. Ou, aquele mito de que a grama do vizinho sempre é mais verde. Né? Não, o político nunca é bom, ou a minha casa nunca é boa, tal. Talvez seja muito essa questão de querer menos que o seu time, o seu político de estimação seja o melhor da terra ali e ter um pensamento mais coletivo. Eu não vejo o Brasil tendo um pensamento de coletividade nas soluções políticas para o povo, seja em qualquer esfera, seja qualquer classe, minoria, maioria, a galera só pensa no umbiguinho mesmo. Eu tô muito bravo com vocês, quero confessar aqui. Primeiro porque eu não concordo nada disso que a culpa é do brasileiro, que o brasileiro. Não penso assim, não acho que o problema está no brasileiro, isso está no ser humano. Então todos os países, todas as nações, todos os grupos que eu pude conhecer fora do Brasil têm a mesma tendência, que é andar em bando. Andando em bando eu me sinto protegido. Então não tem nada a ver com o brasileiro querer um cara assim assado. Se a gente olhar a história de qualquer nação, eles passaram por isso. Vocês comentaram muito também sobre essa questão do Bolsonaro não saber se comunicar ou o Lula não saber outras coisas. Para mim, está na Constituição de novo. A Constituição diz o seguinte: para você ser brasileiro, você tem que ser nato, você tem que ter idade mínima de 35 anos completos para ser presidente, para ser completos até o pleito, ter pleno exercício dos seus direitos políticos, ser eleitor e ter domicílio eleitoral no Brasil e ser filiado a uma agremiação ou partido político. O que isso mostra de competência para um cargo desse tão importante, que é o principal cargo do país? Nenhum. Então, eu continuo insistindo que para mim o problema não está no brasileiro, não está no presidente, está no modelo que foi construído baseado na Constituição. Então, o Bolsonaro fala besteira em público, eu também discordo. O Bolsonaro fala com o público dele. O Bolsonaro não fala com os opositores dele, não está nem aí. Ele xinga a mídia, o público dele bate palma. E ama ele mais ainda. Ele xinga a Globo, os caras estão garantindo o voto da próxima vez. Ele fala uma besteira, manda calar a boca, aí o povo vibra. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem esse comportamento meio tiozão. O Brasil é um país cristão conservador. Não podemos esquecer disso. E ele sabe disso. Ele ganhou a eleição em cima desse modelo. E voltando à questão de geração de cultura, se a gente trouxer um modelo novo, que os caras sejam investigados, isso vai descer escada abaixo. Então, os professores vão ser avaliados, o que ele está fazendo na sala de aula, os empresários como eles estão negociando, como é que está entrando e saindo produto do país. Então, a gente decidiu não qualificar de acordo o principal cargo do país e a gente quer que ele seja bom. Aonde está o problema? Para mim está aí. Outra coisa, a gente vive uma polarização, eu sou PT, eu sou esquerda, vocês são tudo direita, que eu vi o papo de vocês aqui. Eu nem tenho mão esquerda, eu tenho mão outra direita. Vocês são tudo direita. Por que a outra direita? Por que a gente é assim? Porque a gente está polarizando num Messias, num Salvador, seja de qualquer um dos dois lados, que foi falado aqui também. Então, cara, o problema é a gente está esperando em pessoas e não no modelo. Então a gente não está investindo no modelo, que fosse monarquia, comunista, que eu não aprovo nenhum desses, nem aprovo o capitalismo, tá? Eu penso num outro modelo que é pessoal meu, penso que a igreja... Fala aí, Brasil. Vai ter que Penso ter episódio sobre esse seu modelo aí. Penso que a igreja sofreu a mesma situação, se olharmos a história da igreja tinha um papel de tomada de decisão, né, de mudança na sociedade, e aí pessoas assumindo esse poder sem prestar contas, transformaram isso em papado, e a gente sabe o resto da história, tudo que aconteceu através disso. E para terminar, a questão de governadores, né, foi falado também.
Governadores combatendo o coronavírus, eu não concordo com isso também. Não acho que eles estão combatendo o coronavírus, nada. Não teve uma ação de combate ao coronavírus, só tem ação de combate ao governo. É político e são dois movimentos políticos, não estou defendendo o outro também não. Hoje eu tenho convicção que mais pessoas, daqui a algum tempo, tá? Daqui a 1 ano, mais pessoas vão morrer de câncer do que morreu durante todo o tempo, por vários fatores. Um deles é, quem tem sintomas de câncer aparecendo hoje não está indo no hospital, então não está tratando inicialmente. Não está tendo nem tratamento. Então o que está acontecendo? O governador não está preocupado com a saúde das pessoas, senão ele estaria separando grupos e organizando para essa situação. E a respeito de representar o país, se você for um modelo hoje, um cara lindo, tipo você mesmo assim, e você virar modelo de uma marca importante, você vai falar o que a marca quer. Você não vai falar o que você pensa. Você vai se vestir, se portar na passarela, igual o presidente, eu concordo, tem que ser. Ele representa um grupo, ele não representa ele. Então ele não tem a liberdade que ele quer, porque ele não é a pessoa mais. Ele é uma instituição a partir daquele momento, como um CEO de uma empresa. Falei pra caramba. Pode falar. Quase um podcast. Só um complemento aqui. Esses são os requisitos para o presidente ser eleito. Mas a partir do momento que um presidente é eleito, ele não, aqui no artigo 85 da Constituição, fala que ele não pode ter atos que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Aí eu vou ler aqui alguns que eu acho que poderia se enquadrar na forma como o Bolsonaro age, tá? Deixa eu você falar, pra mim, assim, eu não posso eleger um presidente com 4ª série do primário. Eu discordo. Eu não posso Aí eleger. você vai criando... Isso era o problema do sufrágio universal antes que não era universal. Só podia ser eleito quem tinha dinheiro, depois quem tinha não sei o quê. Eu acho que o grande lance é o povo tem que escolher quem que ele pode eleger. Agora, quando a gente coloca as regras de quem pode ser eleito, eu tô dizendo que as pessoas elas são burras. Que elas não podem escolher. Se o cara tem 4ª série, eu sei se ele tem. Por que mesmo assim eu quero votar nele? Porque é minha liberdade. Então, mas aí a partir do momento que o Bolsonaro foi eleito, ele não pode atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das unidades da Federação. Um ponto. Que não tem a ver com o que ele fala. A probidade na administração. Tem mais a ver com o que ele faz. Que é onde me preocupa. Probidade na administração. O cumprimento das leis e decisões judiciais. Enfim, tem aqui e tem outros crimes de responsabilidade que não estão na Constituição. Então eu acho que a questão, assim, o que você falou lá do Lula, né? O Lula falou um monte de coisa bonita e fez e foi o que foi, né? O governo dele. Então, mas o Lula falou coisa bonita, mas as ações dele foram péssimas. O Bolsonaro, ele fala merda, mas tem algumas ações que a equipe técnica dele toma, porque eu acredito que se fosse por ele, a gente vê Previdência. Não, é irrelevante, mas, por exemplo, Previdência ele era contra. Reforma da Previdência. Então, assim, é graças à equipe técnica, e aí o Bolsonaro tem um grande mérito, porque ele conseguiu colocar uma equipe técnica lá, que agora ele está começando a se desfazer disso, né, porque teve que se juntar ao Centrão. Graças a essa equipe técnica, e o mérito é do Bolsonaro, porque foi ele que escolheu, e isso era poder dele escolher. Não adianta a gente elogiar a equipe técnica do governo sem dar o mérito para o presidente, porque foi ele que escolheu, não tem jeito. Assim como o Lula escolheu. Assim como o Lula escolheu todos os corruptos que fizeram parte da facção durante anos, entendeu? Então, o Bolsonaro tem esse mérito, sim, de ter escolhido uma equipe técnica. E aí, agora um comentário assim que eu acho engraçado. Muitas pessoas falavam assim, Bolsonaro não sabe dialogar com os outros poderes, né? O Bolsonaro ele não dialoga com os outros poderes, o Bolsonaro ele não sabe negociar, porque isso até então não é algo ilícito, né? Negociar com os outros poderes, isso faz parte do sistema de tripartição de poderes, da forma como a gente escolheu que a nossa sociedade fosse feita aqui no Brasil. Aí beleza, o Bolsonaro agora ele teve que se aliar ao Centrão para governar. Aí o pessoal, o Bolsonaro tá o Bolsonaro agora tá se aliando ao Centrão. O Bolsonaro... Mas, gente, mas não era isso. Tá negociando. E negociar com o legislativo é assim, cara. Infelizmente é assim. Essa é a forma de negociar com o legislativo. Não existe uma forma diferente até então de negociar com o legislativo quando a maioria dos deputados e senadores que a gente tem lá só aceitam esse tipo de negociação, entendeu? Então,
paradoxo, né? O Bolsonaro não negocia, aí negocia, o Bolsonaro tá negociando com o Centrão. Mas todo mundo que fala que não vai negociar, ele fica num problema. Se ele não tiver gente ali que vai com ele não vai governar, isso é óbvio. Então, assim, é muita ingenuidade. Pega um amoedo lá, aí que ele falando... Cara, pô, legal, velho, libera. Só que o cara ele vive uma ingenuidade, por exemplo, que é essa de falar que não dá pra negociar. E o Bolsonaro fez isso, cara. Esse é o problema. Ele falou... uma semana atrás ele subiu numa caminhonete e falou que não ia negociar com o Congresso, que o Maia era bandido. Aí, de repente, ele tá lá dando... Mas aí tá no ponto de se eu gosto dele ou não. Não tem a ver se... Aí você vota nele ou não, depois das opções que tiver. O que eu tô querendo dizer é que o Bolsonaro ele é político. Eu não sei onde quem votou nele esqueceu que a vida dele é ser político. E eu não sei qual que é o nível de expectativa que foi depositado nele. Eu não depositei um nível de expectativa nele diferente do que eu deposito em qualquer político. De que ele poderia mudar o discurso a qualquer momento. De que ele poderia fazer diferente do que ele falou. Então, essa é a minha visão sobre politicagem no Brasil. Tem jeito de mudar? Eu acredito que tem jeito de mudar. Foi que a conversa no começo. Melhores pessoas, a gente se envolvendo, o diálogo, a educação de uma geração, que não depende só da escola. E aí a gente muda uma geração em 40 anos. Eu concordo que esse é um número normal. Qual a sua expectativa pro brasileiro daqui 20 anos como presidente? Não consigo prever o futuro. Eu lanço agora, através desse podcast, uma possível candidatura há 20 anos à cadeira O presidencial. que você vai fazer pra gente? Nada. Eu posso levar um papum pro... Brincadeira. Posso levar Papum um precisa de um amigo Aí já de te som corrompi, sem né? microfone. Já te corrompi. Sobre o comportamento dos políticos, em especial do Bolsonaro, eu penso assim, nada é sem pensar, ele não está mal instruído, ele está tendo um comportamento muito parecido com o Trump, que é o quê? O Trump teve uma relação bem conturbada com o Kim Jong-un, e aí o mundo falou, o mundo vai acabar e vão soltar bomba atômica e vai acabar tudo. Kim Jong-un falou, eu vou mandar bomba mesmo. Aí ele falou, então manda que eu quero ver. Aí eles estavam lá abraçados porque baixou a bola. Se não negociar, eu explodo. Aí o Trump falou, então eu explodo primeiro. Então o Bolsonaro está fazendo isso. O Bolsonaro está falando isso. Peitou todo mundo, pôs o governo que ele quis, fez tudo. Eu estabeleci a regra, agora entendo assim, sempre a última palavra é minha. Foi o que aconteceu com o Moro. Sempre a última palavra é minha. Eu sou o presidente. Isso pode ser que seja positivo. Porque você põe uma pessoa numa posição para tomada de decisão, a decisão é dele. Então, quando ele estabelece uma equipe técnica e não política, ele está dando um recado para todas as outras áreas. Para a Câmara, para o Senado, para o Judiciário, está falando para todo mundo. É assim que vai funcionar. E os caras estão preocupados com isso. Quando ele dá o recado para a mídia, ele está falando, é assim que vai funcionar. E com o tempo, esses caras vão relaxando. E hoje, o Trump peitou de novo, né? Falou que vai abrir o país. Eu acredito que ele não vai abrir, mas ele já está organizando para chegar em algum ponto. Que é um negociador experiente que ele é. Mas o Bolsonaro peita pro povo, pros eleitores, mas nos bastidores ele cede. Esse que é o problema, porque ele chegou 2 dias atrás, ele falou, estão falando que eu estou negociando com o Centrão. Cadê? Tá no Diário Oficial? Saiu hoje. Já tinha saído uma ontem e saiu uma outra nomeação. Então, assim, aí eu acho que ele fala assim, o meu eleitor, o pessoal é muito burro, é muito ignorante. Então eu vou falar qualquer merda aqui, eles vão escutar e eu faço o que tem que ser feito, entendeu? Então é isso que é o complicado, entendeu? Eu quero jogar um assunto na mesa, só por curiosidade da opinião de vocês mesmo, porque eu não conversei com ninguém sobre isso. Mas saiu a parada do Moro lá, né? E meio que o depoimento dele foi meio bexiga murcha, né? Não virou nada. Então, eu acho que não rolou, pelo menos o cenário que foi pintado pra gente e tal, e vai sair as bombas e tal. O que vocês pensam sobre isso? Cara, acho que foi só que você colocou um ponto, né? Do tipo assim, cara, ele tá mostrando que ele que é o decisor. Então ele colocou o ponto final ali. E aí mesmo o Moro, que parecia uma entidade, foi colocado fora do governo. Mas você acha que essa fala aqui, você tem 27 superintendências, eu só quero a do Rio de Janeiro, é bola murcha, cara? Então, essa frase me incomoda, eu confesso. Não, me incomoda muito. Não. Eu vi isso. Aí o Bolsonaro, todo mundo fala assim, o Bolsonaro pode escolher o superintendente que ele quiser. Gente, existe uma questão muito séria. No direito, existe a questão do cargo em comissão. O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Não precisa precisa preencher os requisitos legais, a pessoa não pode
ser parente, a questão do nepotismo, tu tem aqueles requisitos básicos ali que são irrisórios, assim. Mas, a partir do momento que você escolhe uma pessoa para poder ocupar um cargo em comissão, tem que, o juiz, o judiciário ele vai ter que analisar, e isso cabe ao judiciário sim analisar, se houve desvio de finalidade naquela nomeação. Então, se eu nomeei um superintendente da Polícia Federal objetivando fins escusos, que é o que está bem parecendo que está acontecendo... Não provado. Não provado. Mas aí é que tá. Quando era o Lula... Deixa eu falar. Quando era o Lula, todo mundo... O Lula não tinha sido condenado ainda. Bandido! Não sei o quê. Não tinha prova. Ah, isso aí faz 10 anos que os caras falam. Mas aí agora que é o Bolsonaro, eu vou mudar o discurso. Não, agora o Bolsonaro não tem nada provado. Presunção de inocência agora que é o que a maioria das pessoas, o princípio da presunção de inocência que todo mundo jogou no ralo quando era o PT sendo julgado. Jogou no ralo não, ficou um tempão sendo inocente. Não, cara, mas... E um monte de gente que chamava o Lula de bandido sem ele estar condenado. Mas já estão chamando o Mas Bolsonaro também. Você tem uma frente. O MBL já pediu até impeachment. O MBL pediu impeachment, foi lá precipitado e pulou lá na frente. Muita gente, a pergunta é, muita gente quem? Muita gente quantos? Muita gente sim. Sempre vai ter. E aí? Só para concluir, Depende tem essa da questão decisão, do desvio de finalidade. O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração do presidente da República. E aí, essa questão não cabe ao judiciário analisar. Agora, a partir do momento que exige uma suspeita de desvio de finalidade naquela nomeação, aí a gente tem que pensar. Foi o que aconteceu com Lula. Quando a Dilma nomeou Lula para exercer o cargo de ministro, ela tinha poder para fazer isso, ela podia fazer isso. O Moro fez a mesma Desvio coisa. de finalidade. Quando aconteceu, lembra que teve acho que a filha do Jefferson, do Roberto Jefferson, foi nomeada para o ministra do Trabalho, alguma coisa assim, do governo Temer. Houve uma manifestação do judiciário dizendo o seguinte, olha, desvio de finalidade. E foi o que aconteceu. Eu, particularmente, assim, dentro do que eu já estudei de direito administrativo, eu trabalho com direito público, eu não concordo muito com a decisão do Alexandre de Moraes. Mas a decisão dele está fundamentada no desvio de finalidade. Só que o desvio de finalidade ainda não aconteceu, esse é o problema. Entendeu? Não tem prova de que houve desvio de finalidade. Existe uma fala do ex-ministro Sérgio Moro e essa fala foi levada em consideração. Ao meu ver, o que tinha que acontecer é o seguinte, deixa eu nomear. A partir do momento que nomeou, a Polícia Federal ela é super corporativista. Ela jamais vai deixar... Eu trabalho aqui em Ribeirão, junto da Polícia Federal. Ela jamais vai permitir que tenha ingerência política lá dentro. A Polícia Federal ia ser a primeira a apresentar provas. Eles tinham que esperar. O Bolsonaro, ele não ia ser só empichado, ele ia ser preso, ia acontecer um monte, se de fato tiver alguma falcatrua aí nessa nomeação. Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Se minha mãe tivesse uma roda e um guidão, ela era bicicleta. Agora eu acho estranho essa defesa, sabe? Não, mas o Bolsonaro tem esse poder de nomear quem ele quiser. Gente, pelo amor de Deus, aqui ninguém é criança para saber que o Bolsonaro quer o comando da PF para fins escusos. Não é possível que a gente... Será que é pra proteger o Queiroz? Não, eu não me importo com essas coisas. Fiquei sabendo agora. Porque Mas é importante. Mas a sua opinião você não se importa, mas é importante. Tô tocando importante pra quem se importa. Eu tô tocando minha vida do mesmo jeito que quem se importa. Porque nós... Eu tô sabendo agora, tá vendo? Eu tenho uma filosofia, eu não tô falando pra você fazer isso, mas a informação sempre chega. Trabalhe 4 Fica horas por tranquilo, semana. a informação vai chegar pra você. Agora o grande lance é, se eu viver uma sociedade assim, vamos pro Minority Report, então. Vou começar a aprender antes de acontecer as coisas. Aí você faz. Que é os caras da CIA querem fazer. O Twitter vai fazer uma parada dessa agora? Vocês caras sabem disso? O Twitter vai fazer um negócio de segurança que vai ajudar a pessoa, conectando as palavras, antes dela fazer qualquer tweet negativo ou que seja ofensivo, o Twitter vai avisar, tem certeza. O Instagram não deixou eu procurar pangolim, velho. Te juro, ele me perguntou se você realmente quer procurar pangolim. Eu falei, não, porque esse bicho aqui, ele é tipo, está em extinção, uma coisa assim. Esse Pokémon aqui não... Aí eu falei assim, não, só quero ver o pangolim cortando as pedras aqui. Bom, qual é o jeito do Brasil, então? Tá na mesa aí. Aqui tem 6 mentes pensantes que podem trazer objetivos e estratégias para um país. Pelo menos ideias para poder começar. A gente já entende que o país está polarizado, o papo na mesa está polarizado pra caramba.
E eu vejo assim, pouca flexibilidade em algo novo. A gente está sempre olhando para o problema, para as pessoas erradas, para a comunicação do Bolsonaro, seja lá o que for, para o Lula, e aí a gente está olhando pouco. Eu acho que a gente já está doutrinado pela mídia, porque é só isso que ela fala. Então, mesmo não ouvindo a mídia como o Vitor trouxe, é isso que a gente transmite. Então, o que a gente pode levar daqui de forma bem provocativa mesmo? Porque senão a gente caiu no mesma vala, tá junto com essa galera aí. Virando comentarista, né? Eu acredito que... acho que eu vou até falar com o Vitor Zen, sempre me convence, né? É difícil perder pra ele. Mas eu acredito numa questão de independência, de valor independente, de entender... Declarar independência. Não, de independência pessoal, de entender que eu não preciso de um pai ou de um governo para fazer o que precisa ser feito. Eu preciso de um representante para isso. Eu posso muito bem ser independente e autorresponsável. Então, o que eu posso fazer para que o Brasil seja melhor? Depende de mim e não de outro. O que eu posso fazer para que o atendimento público seja melhor? Para que eu seja bem atendido na Receita Federal, no hospital? O que eu posso fazer para isso? O que eu posso fazer para que o governo melhore, para que o diálogo no governo melhore? Então, eu defendo a ideia de que eu preciso ser independente e fazer o Brasil, eu como brasileiro, ser o brasileiro que o Brasil precisa. Eu acho que o brasileiro tem que parar de defender político e defender ideias, valores, e eu acho que isso já é um grande passo. Assim. A partir do momento que a gente começar a defender nossas ideias, os nossos valores, eu tenho valor, nós temos uns valores, outras pessoas têm outros valores, mas eu acho que isso é mais sóbrio, assim, acho que é algo que é mais passível de trazer mudança, entendeu? Só posso fazer uma pequena parte aqui com a questão da mídia, que eu acho que era interessante a gente ter falado da mídia, né? Eu queria muito falar, a mídia, eu vejo assim, o pessoal falar a mídia de esquerda, aí o Lula fala que a Globo é de esquerda, que é de direita, aí o Bolsonaro fala que a Globo é de esquerda. Meu sogro, ele foi durante muitos anos presidente do Correio, diretor do Correio Brasiliense, um importante jornal lá de Brasília. Ele trabalhou na Folha de São Paulo, ele cobriu guerra no Vietnã, enfim, ele tinha uma vasta experiência dentro do jornalismo e faleceu, então eu vou falar aqui, né, me mata não, sogro, mas eu vou contar aqui algo que ele sempre me confidenciava, né, ele tinha muito, ele dentro da política ali em Brasília, ele era muito, ele percorria os corredores ali da política em Brasília e eu adorava conversar com ele, me amarrava assim nos papos, em tudo que ele me ensinava. E ele sempre falava assim, a mídia não tem ideologia. O que faz a mídia ser o que é o bolso. Então, a partir do momento que, se o Bolsonaro hoje estivesse abastecendo os jornais com muito dinheiro, vocês podem ter certeza que eles estariam falando bem do governo. Não ia ter essa de, a mídia de... A Folha de São Paulo, o Estadão, pode ter repórter esquerdista, comunista, você vai elogiar o governo, meu amigo, senão você está fora, você vai perder seu emprego. Então, assim, o que infelizmente comanda a mídia no Brasil é o dinheiro, cara, é recurso. E aí o que acontece? O Bolsonaro, ele fez uma coisa que eu acho acertada, que foi de cortar recurso que estava sendo gasto de forma exacerbada, né, com mídia, com publicidade. Isso enfureceu os caras. Os caras são... O que a mídia quer fazer hoje é que ele caia o quanto antes. Eles querem colocar alguém lá que vá abastecer o cofre deles de novo, entendeu? Então, assim, não adianta. A gente vai ficar aí se o Bolsonaro ficar 4 anos, o Bolsonaro vai apanhar durante 4 anos pelo simples fato, não é questão ideológica, não é questão... Aí a gente pode até aliar o fato de que a maioria dos jornalistas tem um viés de esquerda, aí isso pode até dar um pouco de ser um plus. Mas o que de fato está fazendo isso acontecer na mídia é o dinheiro, gente. A gente vive num mundo que o que fala ali, né, para essas pessoas é o dinheiro. Então, infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso e é o que o Vitor falou. A notícia hoje não vale a pena ouvir porque ela está vindo mascarada, né? A notícia ela vem toda... Os caras devem ter que pensar ali de que forma a gente vai pôr essa notícia para prejudicar ainda mais esse atual governo. Então, o Bolsonaro, no começo do governo dele, todo mundo falava assim, o Bolsonaro só vai no Twitter para falar merda. De fato, ele sai no Twitter e fala merda, repostava... Eu acompanho o Twitter, eu gosto muito do Twitter. Aí como que a gente vai dar notícia boa? Porque não tem como falar, porque o Bolsonaro só vai... Sai do Twitter, Bolsonaro, sai do Twitter. O Bolsonaro
ele começou praticamente todos os dias. Você pode entrar no Twitter dele, lá tem as ações do governo. Desde antes da pandemia, o governo fez isso, foi construída a rodovia, isso. A mídia deu, porque antes ela falava que eles não noticiavam porque o governo não falava. Agora o Bolsonaro fala, eles se calam. Então, assim, não adianta, a gente vai ter que lidar com essa mídia. Infelizmente, a gente não pode generalizar, a gente sabe que existe mídia independente, a gente sabe que existem veículos que se sustentam só com dinheiro privado e que estão ali para fazer um bom jornalismo, mas a mídia, a massa mesmo, infelizmente... Bom, sobre mídia, eu vou sugerir um livro que vai expor tudo que eu penso, um livro chamado Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Você vai entender como funciona a mídia e eu concordo com o Vitor Zen, a gente já troca ideias sobre isso há muito tempo. Eu deixo realmente a maioria das notícias chegarem até mim e faço muitas avaliações para elas, porque depois que eu li esse livro eu entendi o funcionamento da mídia e... Diegão, é isso, velho, não tem lado, não tem esquerda, não tem direita. Mídia não tem isso, bicho. O bagulho é louco mesmo, é grana e o processo é lento. Minhas considerações finais, cara. No meu mundo, eu gosto muito dessa frase, que eu acho que introduz para evitar pitacos de discussões desnecessárias, né? No meu mundo, no mundo do Leonardo, eu empreendo, e eu acho que é uma forma de buscar pequenas mudanças ao meu redor, buscar influência e impacto com as minhas ideias. Sobre o modelo político, eu acredito nesse desafio de mudança, ainda mais depois do Marcelo trazer essa questão de cultura 40 anos e tudo mais, então tem muita coisa envolvida, muitas variáveis. Então o que eu decidi? Eu acompanho algumas pessoas que estão sendo preparadas para a política, que são pessoas que eu sei a procedência, acredito, e para mim hoje é um ponto de esperança nessas pessoas. Uma eu vou falar e vou citar aqui, não sei se isso é uma propaganda política, mas é o Kriegner. Se você quiser conhecer ele, @Kriegner no Instagram, é um cara que está envolvido na política aí. Então, não sei quando vai rolar isso, mas é um cara que eu curto algumas coisas que ele posta ali e eu acho legal. Passo para o Vitor Zen agora. Considerações finais, Vitor Zen? Considerações finais é que, por mais que você escolha um modelo ideológico, todos terão falhas. Por isso a minha visão sobre o ser humano, ela carrega os valores cristãos. Eu acredito que o problema do mundo, ele é resolvido no coração. Dito isso, vou para onde eu prefiro ideologicamente, e aí as soluções práticas, fora a questão do coração. Eu acredito que pessoas que são transformadas no coração num relacionamento com Deus são pessoas não melhores, mas realmente diferentes, pessoas de outro jeito. Mas pensando que nem todas as pessoas vão acreditar no que eu acredito, eu acredito que o modelo de liberdade, ele é o melhor modelo. Quanto mais liberal for, melhor, porque as pessoas elas têm o direito de exercer suas individualidades, elas têm que escolher onde elas querem consumir, por quem elas querem ser atendidas, e onde o Estado puder não se meter, melhor, garantindo só o direito a essa individualidade, propriedade privada, que é o que eu acredito que deveria fazer. Então, medidas como diminuição do Estado só vão ser feitas por políticos. Então, para as pessoas que acreditam nesse tipo de modelo, de diminuição do Estado, dos privilégios, melhores leis, nós temos que ter pessoas formadas dentro da política. E eu acredito, ou votar nessas pessoas, como o Léo disse. Eu acredito também no empreendedorismo, ele é mais rápido, toda iniciativa privada é mais rápida do que a pública. O privado sempre se organiza mais rápido que o público, porque não é burocrático, porque você consegue expressar os interesses seus de forma mais genuína. Exemplo, eu estou aqui com o Edu Lira, e esse é no BuzzFeed News aqui, ó. A ONG arrecada 12 milhões para ajudar mais de 40 famílias de favelas do Brasil. Aí a frase dele nós chegamos primeiro que o Estado. Isso é verdade, as pessoas sempre se organizam mais rápido que o Estado para ajudar entre si. Por isso que eu digo, a gente pode se organizar assim cada vez mais, com menos Estado. O empreendedorismo ele é maravilhoso porque permite as pessoas tirarem os olhos desse papai, Estado, e começarem a ver que elas são capacitadas, têm potencial dentro delas para ser mais protagonistas. Quanto mais a gente não depender, melhor ainda. Então, isso vai estar ligado muito à educação das próximas gerações, que não tem a ver com a escola, mas sim como a gente educa os nossos filhos.
eu tenho um projeto de vida, eu quero ter 3 filhos, melhor que um. Se eu tiver 3 filhos, com uma educação melhor, são 3 pessoas a mais para influenciar o mundo. Então, maneira prática é, tenha filhos, e eduque, e os eduque, ou adote, não importa, e os eduque da maneira que você acredita que é a melhor para o Brasil. A somatória disso pode ser que saia uma coisa muito boa, longe de mim achar que eu estou certo em tudo. Estou até pensando como o ser humano tem uma grande dificuldade de conseguir trabalhar em conjunto, pensando no bem de um grupo maior do que a sua panelinha ali, né? Então eu acredito que justamente essa visão empreendedora de que o país consiga, valorizando tanto a propriedade quanto a capacidade de cada indivíduo se desenvolver, vai ser uma grande virada de chave para conseguir se restabelecer e conseguir dar jeito aí em tanta coisa que muitas vezes a gente até fala, o Brasil tem jeito, mas a gente nem definiu direito tem jeito para quê, né? Então tem uma diversidade gigantesca de problemas que o Brasil precisa e pode ter jeito. Eu acredito sim que a partir do momento que cada um tomar para si a sua parte de responsabilidade e empreender, não só no sentido de ser um gerador de negócios, mas no sentido de ser uma pessoa que proporciona soluções, né? Aí sim o Brasil vai sair de uma visão de cada um olhando para o seu umbigo, dando jeitinho, para algo que fecha, que é mútuo e que todo mundo cresce junto. Maravilha, maravilha, belezura, como diz um amigo meu, o Paulo Guimarães. Da PG Negócios. É isso aí. Relembrando aí, saudade do meu amigo. Bom, galera, o Brasil tem jeito. Isso aí. Eu tenho convicção disso. Acredito que a gente vinha num momento de retomada muito grande. A gente tem números significativos. O governo estava para apresentar a virada 2019-2020 com números interessantíssimos. Eu tive acesso a alguns desses números através da Damares, através de um amigo que é próximo da ministra Damares. Outra coisa que eu quero deixar claro, acredite no brasileiro. O brasileiro não é melhor que os outros povos, como é que fala isso? Que as outras nações, do que os outros, né, povos aí. Porém, ele vive num contexto que beneficia ele em vários aspectos. E aí teria uma lista para falar disso. A gente tem uma liberdade, a gente tem um monte de coisa, a gente tem uma criatividade, a gente tem o calor, a gente tem, né, essa coisa do brasileiro que muitas vezes foi pro lado mal mesmo, que a ginga do brasileiro foi para o jeitinho, né, para malandragem. Mas o mundo tem cobiçado isso, cobiçado que o Brasil tem há muito tempo. Não é só a Amazônia que eles cobiçam o Brasil. Isso foi, inclusive, campanha do Bolsonaro muito pesada, né? E a gente tem que olhar para isso. Quer dizer, por que o mundo está cobiçando o que a gente tem aqui? Então, a gente é ruim? Então, países extremamente organizados estão cobiçando, é porque a coisa é boa mesmo. Então, valorize o que você tem, valorize a sua nação, valorize o povo dessa nação. Não existe povo generoso igual o brasileiro. Não existe, talvez o judeu seja muito por causa de vários fatores, mas o brasileiro é muito interessante. Você sai do país, você percebe claramente, o brasileiro é diferente. Ele faz questão de falar o idioma do cara, quando o cara vem de fora, de receber, de levar dentro de casa. E o interior do país, então, é muito mais. A tendência natural dos povos são os extremos. E o Brasil viveu um extremo, foi para o outro, e a tendência agora é ele se organizar, igual muitos países se organizaram. A história dos outros países da Europa, dos Estados Unidos, é uma vergonha, gente. Os caras aprontaram pra caramba. E a gente é um país jovem. Então a gente está nesse momento, e eu acredito, pelo amadurecimento do mundo, o Brasil vai amadurecer mais rápido que os outros países. Então, faça força para fazer isso. Eu quero falar para você que eu estou investindo em muitas frentes ao mesmo tempo, porque eu acredito numa grande virada. Então, não pare. Deus te abençoe e bora lá fazer. Dom Bertrand, numa entrevista com o Danilo Gentili, ele trouxe uma fala que deixou o cara até meio desconcertado, que é uma fala que já vinha desde Dom João, que o Brasil seria muito melhor que todos os países da Europa em pouco tempo. E da mesma forma que naquela época o povo não entendia muito, o Danilo Gentili ficou desconcertado com essa fala e perguntou para ele por quê. E ele falou, o Brasil tem proporções continentais, tem uma área cultivável gigantesca,
O povo é muito bom, muito educado. O povo tem uma força de trabalho muito grande. A ciência se desenvolve bem. Então, o que falta? Recursos naturais tem demais. Não, tem tudo que uma nação precisa para se desenvolver com excelência. Então, o que falta? 80%, Falta 20%. Falta um plebiscito pra monarquia. Falta um plebiscito pra monarquia, acabou. E assim a gente tá caminhando pro final, pra monarquia. Era para falar que o brasileiro é bom demais, mas tudo bem. Bom, galera, se você ouviu até agora, eu queria pedir pra bancada me ajudar. O que as pessoas podem colocar de hashtag no comentário do YouTube ou do Spotify, onde ela estiver agora ouvindo a gente, hashtag o quê? Pra gente saber que a pessoa ouviu até aqui onde a gente tá agora. O Brasil tem jeito. Então, se você ouviu até agora, você coloca aí, comenta em qualquer post nosso no Instagram que você ouviu até agora pra gente saber, hashtag o Brasil tem jeito. Eu queria agradecer ao Diegão, ao Natan, muito obrigado. Obrigado por fazer parte aí da bancada. Falar pra vocês que vocês estão sempre aí, tá sempre aberto aí pra vocês estarem com a gente, beleza? E aí eu queria que vocês compartilhassem aí suas redes sociais pra galera seguir vocês. Rapidinho, vai lá, Diegão. Pera aí que eu não sei qual que é a minha, velho. Rapidinho. Não é brasileiro. Fala você, Natan, qual que é a sua? Underline Diego Polo, com 2 L's. Nata Felipe Filmmaker. Show, beleza. Bancada, muito obrigado, nosso squad. Compartilha aí as redes sociais de vocês, Vitão, Isaías, compartilha aí, Marcelo. O meu Instagram é Victor Zen. O meu é @ijacomelli. O Marcelo.Teixeira. E o meu, @Leonardo Tamburus. Lembrando que toda terça-feira, às 8 da manhã, já vai estar liberado os nossos episódios. Então esse episódio que a gente está gravando agora, você vai ouvir na terça-feira e você já pode compartilhar aí com a galera. Então Você está ouvindo. você está ouvindo. Boa, corrigindo meus erros de português de ancoraman. Esse podcast está sendo gravado dia 7, Dia mas 7. você está no futuro ouvindo. Entendeu? Boa! Gostei muito desse Inception, dessa coisa toda que a gente tá fazendo agora. Temporal, né? Concordância verbal. Cara, o que deve estar rolando, velho, né? O que deve estar rolando dia 12? Então, por favor, curte, compartilha e comenta. Toda quarta-feira a gente solta também na conta do Instagram e nas nossas contas a caixa de perguntas para sugestão de temas e convidados e para ouvir feedbacks. E esse podcast é um oferecimento da Fishman Agência Digital. Valeu!